PC já está de volta com a gente, agora para falar sobre o caso do vice-prefeito de Lages, que é investigado por violência doméstica, né? Ele pediu afastamento do cargo, mas tem novidade sobre esse caso, não é isso, PC? Tem sim, Marta. Ontem a Câmara de Vereadores aprovou, então, o procedimento de impeachment. Claro que existe um prazo para que tudo isso ocorra, inclusive foi montada a comissão processante. O processo de impeachment foi aprovado por unanimidade, foram 15 votos, nenhum vereador se opôs, muito menos se manifestou em relação a esse caso. O fato é que também, na tarde de ontem, rapidamente os vereadores fizeram um intervalo de 15 minutos aproximadamente da sessão para definir essa comissão processante que terá 3 integrantes. E aí vem os vereadores Bruna Uncini, que será a presidente então dessa comissão, e como relator Robertinho Roque, do PSD. Ainda nesse grupo, nós temos ainda a professora Elaine Moraes, de Cidadania, que pertence ao partido político da prefeita Carmen Zanotto. São eles que vão analisar e também propor o relatório que deve ficar pronto em 90 dias e definir o futuro de Jair Júnior. Ele é vice-prefeito, ele não perde o cargo por conta desse episódio. No entanto, esse processo de impeachment, que será definido por esses 3 parlamentares, pode dar, então, rumo ao futuro dele dentro de toda a estrutura administrativa. Lembrando que Jair Júnior é vereador eleito em 2016, reeleito como o vereador com maior volume de votos em 2020 e foi, então, candidato a vice-prefeito na chapa vitoriosa. Tá aí Jair Júnior, então, ele tem 30 anos e agora enfrenta talvez um dos maiores dilemas políticos dele nessa trajetória. Lembrando que Jair Júnior, além de ser vice-prefeito, era muito proativo na internet. Sumiu desde o episódio que foi vinculado a ele de suspeita de violência doméstica e cárcere privado. Claro que a defesa de Jair Júnior diz que a situação envolvendo a vida pessoal dele não condiz e não influencia no processo político-administrativo. Não são exatamente os vereadores que definiriam o futuro dele. Só que Jair Júnior enfrenta outro processo, agora na Executiva Nacional do Podemos, partido que ele ainda integra e que pode ser expulso do partido. A Comissão de Ética do Podemos deve definir, Marta, então, o futuro dele também na sigla partidária. Pode ficar sem partido, pode ficar sem mandato e pode servir de um exemplo, principalmente para pessoas públicas. Isso só demonstra uma coisa, Marta, que a população está atenta. E foi exatamente a cobrança da população que expôs Jair Júnior na internet e fez com que os vereadores do parlamento local tomassem um rumo também nessa discussão. Foi rápido, Marta. Chegou semana passada 2 pedidos de impeachment. Um avançou. Lembrando que a gente está falando aí de uma gestão pública feminina, né? Carmen Zanotto, à frente da prefeitura. Ele até então era o vice, né, de Carmen Zanotto. E ela se posicionou imediatamente no próprio dia 23, quando a denúncia chegou, o público se manifestou contrária, lamentou o episódio, assim também como os líderes dele políticos, como o deputado Lucas Neves, que é de Lages e que era próximo, então, a Jair Júnior. Assim como também a presidente do partido, a deputada Paulinha, que remeteu, então, à Executiva Nacional. Era isso, Marta. A gente te espera amanhã, PC. Com muito mais. Isso aí. Até lá.